Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. E aí ele vai começar a escrever para a igreja de Éfeso. Olha o que ele escreve para a igreja de Éfeso. Vamos ler o 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Irmão, olha aqui para mim, diga no teu lugar: uau! Olha a carta que Deus está mandando para Éfeso, é muito lindo. E Jesus está dizendo assim: ó, conheço as tuas obras, sei do teu trabalho árduo, da tua perseverança, sei que você não tolera homem mau, que você pôs à prova os falsos profetas, descobriu que eles eram impostores. Olha o 3, vocês têm perseverado, vocês têm suportado sofrimento por causa do meu nome, e vocês não têm desfalecido. Irmão do céu, que carta é essa? Aí o próximo versículo ele fala assim: contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche os teus olhos e peça para Jesus falar com você. Diga: Jesus, me ensina a ler essa carta. Faça essa oração aí no teu lugar. A cada semana vamos falar de uma carta a uma igreja. E é a primeira vez que nós fazemos isso aqui na cabana aos domingos. Jesus, eu confesso ao Senhor que eu estou nervoso. Eu estou nervoso porque foi tão forte essa experiência para mim. E eu queria, Pai, passar aos teus filhos aquilo que do Senhor eu recebi. Se de graça eu recebo, de graça eu dou. E é por isso que eu estou aqui hoje, Pai, para que o teu filho junto comigo nós possamos entender e receber mais do Senhor através dessa carta, a primeira carta que o Senhor envia a Éfeso. Meu Pai, fala conosco, Senhor. Cobre a nossa vida com o teu sangue hoje. Tira dos ouvidos aqui todo comichão. Tira dos ouvidos aqui todo roubo, Senhor. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão conectados agora, hoje, nos próximos 6 domingos, durante 7 domingos aqui, eu creio, o Senhor está enriquecendo a tua igreja, enriquecendo de conhecimento, enriquecendo de sabedoria. E a verdade, Pai, é que o Senhor está nos preparando para a tua volta. Senhor, o nosso plano é fazer aqui os 7 domingos, mas a gente nem sabe se o Senhor volta antes disso, meu Pai. O que nós queremos de verdade é receber do Senhor essas instruções. O que nós queremos de verdade, Pai, é que cada carta enviada à tua igreja, ela seja de valor para nós, ela tenha sentido para nós, ela seja um alerta para nós, meu Pai. Por isso, para quem é igreja e está aqui, não é para Cabana Church, não é para essa igreja física, não são para 4 paredes, é para quem é igreja e está aqui, é para mim, é para você, para cada um que deseja, meu Pai. Fala conosco, Senhor, e nós te daremos honra, te daremos glória e louvor, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode dizer graças. Ainda bem que eu vi. Então vamos falar dessa igreja de Éfeso. Éfeso, uma das principais cidades do mundo antigo. Eu vou falar um pouco de Éfeso para você saber como é que era a atual Turquia hoje. Eu estive lá. Éfeso era, naquele tempo antigo, uma cidade muito culta. Para você ter ideia, uma das maiores bibliotecas do mundo. Outra coisa que jovem não sabe o que é uma biblioteca, lugar onde se guarda livros, porque hoje você tem tudo na palma da tua mão. Mas uma das maiores bibliotecas do mundo estava em Éfeso. Ela era uma cidade portuária. Você imagina uma cidade que tem porto, numa época que não existia avião, que não existia caminhão, que não existia ônibus. Então ela era uma cidade portuária, quer dizer, por causa dos navios, a economia naquela cidade era muito movimentada. Ela era também uma cidade de fácil acesso. Então tudo que você quiser pensar sobre uma cidade boa para aquela época, Éfeso era. A gente tem relatos no livro de Atos, por exemplo, que em Éfeso começa a acontecer um grande avivamento. É no livro de Atos que tem relato, por exemplo, de peças de roupa do apóstolo Paulo que enviavam para a igreja para que as pessoas fossem curadas. Agora, como era uma cidade muito grande, uma cidade de muito acesso, também era uma cidade, obviamente, de muitas outras religiões ocultistas. A palavra de Deus vai dizer que havia um avivamento tão grande que foi nessa época que fala de líderes de religiões ocultistas, por exemplo, queimando livros em praça pública e se rendendo a Cristo. Então o relato que a gente tem disso é um relato maravilhoso. É um relato de uma igreja que está vivendo uma ascensão poderosa. Eu vou te dar um dado aqui, só para você entender que coisa maravilhosa é essa igreja de Éfeso. Adivinha quem implanta a igreja? Bispo, o que é implantar uma igreja? Tipo assim, nós estamos implantando uma igreja lá em Votuporanga. Quem é que foi para Votuporanga implantar essa igreja? Pastor Jefferson, pastora Dani. Só para você entender o que é. Adivinha quem implanta a igreja em Éfeso? O apóstolo Paulo. Tá bom para você ou não? É ele que está implantando a igreja em Éfeso. Sabe quem é pastor da igreja de Éfeso? Timóteo é o pastor da igreja de Éfeso. E uau, eu ouvi um uau, pelo amor de Deus. Olha de que igreja nós estamos falando. A gente está falando de um avivamento. A gente está falando de uma igreja poderosa. A gente está falando de uma igreja pulsante. A gente está falando de uma igreja animada. A gente está falando de uma igreja, meu Deus do céu, marcada pela graça de Cristo. O povo ali está conhecendo Cristo agora. Foi depois da crucificação. A igreja está se formando. Não existia igreja na época de Cristo, desse modelo nosso. A igreja foi formada depois que Cristo morre e ressuscita. Então a igreja está se formando. Aí tem um perigo. É quando a gente começa a se acostumar com o que é bom. É quando a gente começa a viver debaixo de um avivamento e está tudo tão legal que sem perceber você vai acostumando. Eu vou dar um exemplo simples para você. Quem aqui se lembra da primeira vez que você andou de avião? Levanta a mão para o céu. Uau, que experiência maravilhosa. Sim ou não? Sim ou não? Aliás, talvez para você não, mas quem como eu, quando garoto, quem tinha um sonho de andar de avião? Levanta bem alto. Eu tinha muito sonho de andar de avião. Como é que é quando você vai andar de avião pela primeira vez? E Deus começou a falar isso comigo esses dias. Você vai andar de avião pela primeira vez e você fica tão maravilhado com aquilo que você está vendo. O William está aqui, o William é piloto. Você é capaz de falar a sequência do que a aeromoça ou o comissário de bordo fala
2 portas à direita, 2 portas tal, máscaras de oxigênio vão cair. Tem alguma moça aqui que é aeromoça? Eu sei que tem uma aeromoça na igreja, mas eu não sei se ela veio hoje ou se ela está trabalhando. Mas é o seguinte, se tivesse, manifeste e levante a mão para mim, por favor. Ia ser muito legal se ela estivesse aqui, porque ela vai falar o seguinte: olha, aperte o seu cinto de segurança. Se acontecer qualquer BO, vai cair uma máscara, como se aquela máscara fosse salvar, né? Mas tudo bem, ele só. Se acontecer qualquer BO, vai cair uma máscara de oxigênio. Coloque primeiro em você, depois na criança, como se todo mundo fosse se manter tão calmo assim. E aí ela fala assim: olha, se a aeronave pousar no oceano, olha que beleza, o seu banco vira um assento flutuante. Tô salvo. E aí ela começa a dizer: instruções encontram-se no seu cartão de embarque. Parararará. E por que eu estou te falando isso? Porque quem já andou de avião mais de 10 vezes, levanta a mão para o céu. Não vou continuar perguntando, mas você entendeu o que eu quero dizer, né? A aeromoça está mostrando, e você não está nem aí porque ela está mostrando. O sentimento de quem está lá a primeira vez é: que coisa linda, eu nunca esqueço. É muito lindo. Agora, quando você já andou mais de 10 vezes, ela está lá falando que ela está te dando uma chance de se salvar se o avião cair. E você está aqui conversando com quem está do lado: você viu, tomara que demora, tal. Para quem já andou muito mesmo, ela está dando uma chance de como você sobreviver se o avião cair. E tem gente que já está assim, ó. Porque, para falar a verdade, parece que é até feio quem fica prestando atenção. Parece que quem fica prestando atenção é quem nunca andou. Então você quer dar uma de metidão viajado? Você quer dar uma de que já viajou muito? Você nem liga porque ela está falando, porque dentro de você está dizendo: eu já sei tudo. Dentro de você está falando assim, ó: eu já acostumei, eu já sei certinho tudo que ela vai falar. Então Éfeso era tão maravilhosa que quem estava lá já sabia tudo. Éfeso era tão maravilhosa, era uma igreja do momento, era uma igreja. Aliás, não venha falar de pastor comigo, porque o meu pastor é apóstolo Paulo, o meu pastor é Timóteo. Há relatos na história que dizem que até o apóstolo João congregou nessa igreja. Uau! Imagina você olhar para quem está do teu lado e fosse o apóstolo João agora, o discípulo do amor. Não é que ele era pastor da igreja, não. Ele congregava na igreja. Só para você ver o nível da igreja. Olha isso, quem está do teu lado parece o apóstolo João. Ixi, bispo, a gente não está nem na unha encravada de Éfeso. Pois é, só para você ter ideia do que estava acontecendo. Então Éfeso estava tão acostumada, e aí ele manda a carta, e quando ele começa a mandar a carta, versículo 2, é uma coisa muito impressionante, porque ele começa a dizer assim: parabéns, Éfeso, conheço as tuas obras. Era como se Jesus estivesse mandando uma carta para nós aqui hoje, para você entender, e dissesse assim: olha, conheço as tuas obras, eu sei quanto você tem trabalhado, eu sei que você está feliz porque no mercado entrou alimento, eu sei que vocês estão sonhando em agosto em atender 5 vezes mais família, eu sei o que vocês estão fazendo, conheço as tuas obras. Aí ele fala, continua escrevendo o verso 2, se quiser colocar por favor, ele fala assim, ó: o seu trabalho árduo. Irmão, olha para quem está do teu lado e fala assim: imagina receber uma carta de Jesus dizendo assim para você: estou vendo teu trabalho árduo. Meu Deus, que coisa linda. Aí ele continua e diz assim: eu estou vendo a tua perseverança. Pelo amor de Deus, onde estão os perseverantes aqui? Dê glória a Deus. Onde estão aqueles que podem até apanhar, mas levanta, dá glória a Deus aí.
Apanhar que eu estou dizendo é da vida, tá entendendo? Não é o que eu estou dizendo? Quem aqui é do modelo João Bobo? Bispo, como é que é o modelo João Bobo? Quem já viu aquele brinquedo? Bate, eu levanto de novo, Eu não sei porque chama João Bobo, porque eu acho que ele é muito esperto. Bobo é quem fica batendo nele, porque pode bater quanto quiser, ele levanta de novo. Tem alguém aqui da turma? Eu não vou falar do João Bobo, senão você não vai querer levantar a mão. Mas tem alguém aqui da turma dos perseverantes? Levanta alto a mão para o céu, por favor, porque você vai ajudar alguém. É alguém que persevera. Olha Jesus escrevendo para ele, falando assim: tenho visto a tua perseverança. Tenho visto que você não tolera homens maus. Olha que coisa linda. É o perfil de quem não é iludido com falsos profetas. Aí ele fala assim, ó: pois você pôs à prova os que dizem ser apóstolo, mas não são. E você descobriu que eles eram impostores. Pensa, irmão, que essa igreja de Éfeso, nós estamos falando aqui, ó, 60 anos depois da crucificação de Jesus. Quer dizer, o povo não tinha rede social, não era igual a gente. Era mais ou menos assim, era alguém chegando lá e falando assim: ah, então, eu sou um apóstolo, eu andei com Jesus Cristo. Mas ninguém sabia quem era ninguém. Então, para você cair no golpe, era muito fácil, sim ou não? Aliás, vamos falar uma coisa, 2025 anos depois, isso te parece familiar? Mudou alguma coisa? Tem gente se fazendo de falso profeta? Eu ouvi um vixe. Tem gente que é lobo vestido em pele de cordeiro? Não. Agora eu vou perguntar isso aí para você. Tem gente usando a Bíblia para enganar o povo? Imagina, vocês estão muito maldosos. Por favor, pergunta para quem está do teu lado e fala assim: você acredita que tem gente que usa a Bíblia para o seu interesse próprio? Eu não ouvi nenhum eita. Assim, você acredita que tem gente querendo trazer... Eu vou parar, que senão eu vou entrar numa coisa que eu não quero entrar. Você acredita que tem gente querendo trazer técnica de enriquecimento usando a Bíblia? Você acredita que tem gente querendo trazer técnica de avanço na vida, dizendo que é pastor? Você acredita? Então você imagina na época da igreja de Éfeso, o tanto de gente que não queria tirar a casquinha daquela igreja. O tanto de gente que não queria chegar lá na igreja do apóstolo Paulo, na igreja do Timóteo, na igreja que até o João foi membro lá, e chegar lá e falar: olha, você tem que me receber, porque eu sou um apóstolo, porque você não me conhece, mas eu andava com Jesus. Então nessa carta Jesus vai elogiar a igreja de Éfeso e vai dizer: você sabe reconhecer o que presta e o que não presta, e eu vim aqui profetizar: Deus vai levantar um povo com discernimento em nome de Jesus. Eu vim aqui profetizar: lobo em pele de cordeiro não vai te enganar, irmão. Eu vim aqui profetizar: falso profeta não vai te enganar, porque Jesus vai ser o termômetro dentro do teu coração. Levanta alto a tua mão e diga: o que é de Deus traz paz. E se eu abrisse um parênteses aqui para te falar tudo que eu já ouvi. Eu já ouvi gente aqui na minha sala desesperada e falando para mim: bispo, ora por mim, porque o profeta falou. Eu vou falar agora, você vai pensar que é brincadeira, mas é mais sério do que você imagina. Porque o profeta falou que se eu quiser prosperar, eu tenho que dar meu carro para ele. Pega teu dedo assim, ó. Bota aqui embaixo, aqui, eu não sei como chama isso. E puxa para baixo. Você entendeu o que você fez ou não? Então vai, pega teu dedo, bota aqui, fala.
Eu estou de olho bem aberto. Eu estou de olho bem aberto. Se eu te contar as coisas que eu já ouvi, se eu te contar as coisas que já me falaram, eu não vou nem te falar para você não cair da fé. Mas tem um montão de gente, irmão, que só quer a ovelha para arrancar a lã dela. Mas Jesus estava dizendo: parabéns, Éfeso, porque você distinguiu quem era bom e quem era mau. Eu vim profetizar aqui. E peço ao Senhor que nos dê graça. Nesse altar só subam homens e mulheres de Deus, comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a verdade da palavra. Nesse altar só subam homens e mulheres de Deus, comprometidos com a mensagem da cruz. Em nome de Jesus, irmão. Nesse altar Deus traga discernimento para a igreja dele. Deus traga discernimento para a tua vida. Se quiser aplaudir, aplauda de verdade. Se não quiser, não aplauda. Deus te livre daqueles que vêm para te enganar. Deus te livre daqueles que se levantam para te enganar. E ele fala assim para a igreja de Éfeso, ainda no versículo 3, eu vejo que você tem suportado sofrimento pelo meu nome. Eu vejo que você não desfalece, que você é forte. Eu vejo tudo isso na tua vida. Só que o que ele estava querendo dizer era assim: eu vejo uma igreja com uma performance maravilhosa. Só tem um problema: vocês não me amam mais. Sabe qual é o maior perigo? É a gente fazer para ele sem ele. Sabe qual é o maior perigo? É a gente estar num ativismo, é a gente estar realizando, só que ter deixado de lado o sentimento verdadeiro de amor por Cristo. Nessa primeira carta, a carta que Deus manda a Éfeso, a carta que Deus está mandando para nós aqui hoje, Deus manda essa carta com um alerta: cuidado para você não ter aprendido a ser bom crente, mas não amar mais Jesus. Cuidado para você não ter só aprendido a saber o que o crente faz e o que o crente não faz, mas não amar mais Jesus de verdade. Cuidado para você não ser uma igreja que até ama Jesus, mas não ama mais como um dia amou. Então a grande questão aqui é o perigo da espiritualidade fingida. É o perigo de uma performance religiosa que não é compatível com o amor que o noivo espera da sua noiva. Com um amor que não é compatível ao que a igreja deve ter por Cristo. Irmão, a gente pode ser bom num monte de coisa que a gente faz, e você não pode ser um religioso. Toma cuidado para você não virar um religioso. Alguém canta bonito, aí você fala assim para ele: nossa, cadê a Letícia? Cadê? Eu vou falar a Letícia, não está aqui, né? Então ela perdeu o elogio. Porque eu ia dizer para ela que quando ela cantou hoje, meu Deus, parecia que eu estava numa igreja americana. Mas pode ser você também. Não, pode ser o Vini. Vem cá, Vini, já que nós não vamos fazer nenhum exemplo. Pega a tua guitarra aí. Você vai fazer hoje. Hoje você vai imitar você mesmo. Toca uma coisa nessa guitarra. A parte mais bonita que você tocou hoje, qual que foi? O solo mais top que você fez na tua opinião, qual que foi? Faz aí. 1, 2, 3 e já. Não teve solo hoje? Meu Deus, não te deram oportunidade hoje. Sai dessa igreja. Essa igreja está querendo esconder teu talento. Essa igreja está querendo te perseguir. Não teve nenhum solo do menino hoje. Eu quero ver essa guitarra. Mas toca bonito.
Ó. Que lindo, hein? Aí como se acabasse o culto, alguém falasse assim para você: Vini, cara, você toca muito bem. Sabe que quando você começou a tocar aqui, eu dei uma bronca no William, né? Porque eu achava que você tinha 12 anos. E eu falei pro presbítero William, eu falei: presbítero, ele é para tocar lá no Connect, aqui eu quero homem. E o presbítero falou para mim: bispo, mas ele é homem. Eu falei: mas ele é homem de 12 anos. Quantos anos você tem, Vini? 21. Eu inverti. Entendeu? Eu falei: uau, que legal. Eu não sabia que ele não tinha 12. E aí sabe o que o presbítero William falou para mim? Eu não conheço de música, eu só sei ouvir se a música tá boa ou ruim. O presbítero William falou assim para mim: bispo, mesmo que ele tivesse 12, esse menino toca muito, bispo. Eu falei: é? Ele falou: mas ele toca muito. Aí sabe como que é a espiritualidade fingida? É como se eu chegasse assim e falasse para você: Vini, você tocou muito hoje, hein? E ele falasse assim para mim: não, foi Jesus. E aí eu diria para ele: menos, porque também não estou falando que você foi Jesus também tocando, entendeu? Também não estou dizendo tudo isso para você. A espiritualidade fingida é um problema sério. Porque quem não tem uma espiritualidade fingida, não tem problema nenhum de eu chegar nele e falar: você tocou muito hoje. E ele disse assim para mim: obrigado. Eu toquei muito, sabe por quê? Porque eu amo tanto Jesus que eu estou estudando para ser melhor para Ele todo dia. Eu toquei muito porque eu amo tanto Jesus que eu estou querendo entregar a minha melhor nota para Ele. Eu estou querendo fazer do melhor jeito para Ele. Então tudo bem, você pode elogiar. O problema é quando vira só a casca, sabe? O problema é quando você olha e fala assim: ah, é só a casca. Então o verso 4 vai dizer assim: contra você, porém, eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Irmão, eu não sei se você está entendendo a carta que Jesus está te mandando hoje, mas Jesus está dizendo para alguém aqui: Deus nos livre de abandonar o nosso primeiro amor, irmão. Eu não sei se você está entendendo que hoje Jesus está mandando uma carta para alguém aqui. E aqui a coisa é mais séria do que a gente pensa, porque Jesus está dizendo: não que você perdeu o primeiro amor, como eu já ouvi muitos falarem. Obrigado, Vini, Deus abençoe, obrigado. Jesus não está dizendo assim: ó, você perdeu o primeiro amor, porque perder acontece, sim ou não? Quem já perdeu coisa aqui, levanta a mão para o céu. Vamos ver quem é da minha turma e quem é da turma da Bispa Geisa. Minha turma, organizada e sei onde estão as coisas. E ela está dizendo haha, porque ela quer me acusar. Agora quem é da turma dela que sai e não sabe onde está o celular, que sai e não sabe onde está a bolsa, que sai e não sabe onde está a chave, que sai e perde tudo? Levanta bem alto a mão para o céu. Vou contar um segredo para você. Benício pequeno, eu nunca deixei o Benício sozinho com a Geisa. Não estou brincando não sei porque você riu. Se ela estava, tinha que ter algum adulto responsável perto. Ela está dizendo que é desaforo, mas ela sabe que é verdade. Ela dizia: vou no shopping com o Benício. Eu dizia: quem vai com você? Só se for mais um adulto com você, porque senão eu sei que você vai perder. E não é culpa tua, porque perder a gente perde sem querer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Perder não é porque a gente quer. Então Deus não estaria recriminando uma igreja que perdeu o primeiro amor. Deus está falando de uma coisa bem diferente. Deus está falando de alguém que abandonou.
o primeiro amor. Porque perder a gente perde sem querer. Abandonar a gente abandona porque quer. Abandonar a gente abandona porque outras coisas vão tomando o lugar. Abandonar é intencional. Então Jesus não está falando sobre uma perda, Jesus está falando sobre um abandono. Abandonar é quando você percebe que está deixando. Essa semana eu fui querer dar uma despertão. Eu fiquei com um pouco de vergonha. Mas só um pouco, eu superei. Porque eu sou forte. Eu estava com um pote de sorvete na mão. E estava andando num lugar. E não estava vendo nenhum lixo. Nenhum lixo. Nenhum. Porque eu ia jogar no lixo. Mas também se você está esperando me acusar achando que eu joguei no chão, você está enganado que eu não fiz isso. Só que eu estava vendo e não tinha nenhum lixo. Até que eu achei uma mesa. E de repente eu ouvi. Que vergonha. E a bispa olhou para mim e falou: vai, espertão. E eu fiquei com tanta vergonha que eu olhei de volta e falei: esse aí com esse sorriso amarelo e querendo me livrar da vergonha, assim com a gente, falando para ela: você viu, não tinha nenhum lixo. Nenhum lixo. E fiquei andando mais uns 5 minutos com o pote na mão. E quando achei o lixo, joguei. O que eu queria fazer? Eu queria abandonar. E sabe por que eu queria abandonar? Porque aquilo já não me servia mais. Que agora eu estava em busca de uma coca. Sabe por que eu queria abandonar? Porque agora eu já tinha usado aquilo. Eu já tinha comido. E estava bom, era do McDonald's de Oreo. Informação não relevante, mas só para você saber. Sabe por que tem muita gente abandonando Jesus? Porque ela já usou. Porque ela falou: Jesus já fez o que eu queria que ele fizesse. Que eu conheço de gente. Eu não vou chorar. Eu fiz um voto que nessas 7 cartas eu não vou chorar. Estou muito arrepiado. É que tem gente que fala assim: ai, eu orei. E Deus já me atendeu. Então eu não preciso. Eu não preciso mais dele. Aí eu orei. Então o trágico, irmão, é que você já tinha aprendido a ter uma performance boa. O trágico, irmão, é que você já tinha aprendido a vir aqui e cantar bonito. O trágico é que você já tinha aprendido a dizer que você era crente. O trágico era você tá me abandonando e percebendo que não me busca como buscava antes, percebendo que você já não se importa como você se importava antes. Então a carta de Éfeso era assim: você está abandonando, mas você não está abandonando o serviço, você está abandonando o amor. E eu tenho que te lembrar 1 Coríntios 13, Deus não está preocupado com o teu serviço, Deus está preocupado com o teu amor, irmão. Eu tenho que te lembrar, 1 Coríntios 13, 1 vai dizer, ainda, o verso 1, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor,
Serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Eu vou estar fazendo e você vazio. Eu vou estar fazendo e você vazio. Aí o 2 vai dizer assim, vamos até o 3. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor, nada serei. Olha o 3. Ainda que dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Lê você. Se não tiver amor, nada valerá. Ativismo não substitui intimidade. Voltar ao primeiro amor é mais urgente do que fazer qualquer coisa para Deus, irmão. Voltar ao primeiro amor é a coisa mais urgente que nós temos a fazer. Então a carta aos Efésios continua. E no verso 5 Jesus vai dar uma receita. Jesus é muito lindo, ele não estava descartando aquela igreja. Jesus é muito lindo, ele não estava querendo deixar aquela igreja de lado, não. Jesus estava escrevendo para aquela igreja e no verso 5 ele está dizendo, quer voltar ao primeiro amor? Lembre-se de onde caiu. Levanta bem alto a tua mão para o céu, porque hoje tem gente que Deus trouxe aqui para mandar uma carta para você, e Deus está dizendo assim na carta para você, lembra da onde você caiu, porque se você caiu, tem um Deus que está aqui para te dizer, eu te levanto em nome de Jesus. Tem um Deus que está aqui para dizer para você, não caí bispo. Vamos levantar. Repare que ele não está escrevendo assim, ó, lembre-se onde caiu. Olha que coisa engraçada. Porque tem gente que está falando que é verdade, eu lembro onde eu caí. Eu caí quando eu conheci aquela moça. Eu caí quando eu bebi aquele copo. Eu caí quando eu usei tal coisa. Eu caí quando eu me decepcionei com alguém da igreja. Eu caí. Não é disso que Deus está falando. Deus não está falando aqui onde você caiu. Deus está falando de onde você caiu. Que altura você já estava. Que nível de entrega você já tinha. Que tipo de adoração você já fazia. Jesus está dizendo aqui, ó, não, eu não quero saber o que foi, me poupe dos detalhes aí, porque só para te lembrar, quem te criou fui eu conheço tudo, eu sei de todos os teus dias, a palavra não te chegou na língua e eu já conheço. Eu não estou perguntando onde foi, eu estou perguntando de onde foi. Eu estou perguntando de que tipo de adoração você já teve que hoje você não tem mais? Eu estou perguntando de que tipo de entrega você já teve e hoje não tem mais? Porque para falar onde foi, deixa que isso aí o diabo fala. E o diabo que sabe acusar. Sabe ou não sabe? Tem alguém aqui que é acusado todo dia? Levanta a mão. Ai, te catar é feio, né? Vai para o inferno que é teu lugar, diabo. Jesus está dizendo assim, eu quero que você lembre de onde, eu quero que você olhe para quem você já foi. Daqui a pouco nós vamos para a Santa Ceia. E não é lindo que na Santa Ceia Jesus não convida a gente a olhar para Ele? Na Santa Ceia é tão legal porque Jesus direciona os nossos olhos para 4 lugares. A primeira coisa que Jesus faz na Santa Ceia é assim, em memória de mim. Então Jesus está dizendo assim, ó, pega os teus olhos e olha para trás. Olha o que eu já fiz por você e seja grato. Que
música linda que nós começamos a cantar hoje aqui. Espero que a noite seja a mesma, porque a gente começou a cantar, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro também está vazio, Ele ressuscitou. É Jesus dizendo assim, ó, pega o pão e lembra de mim. É Jesus falando assim, pega teu olho, com o maior amor da tua vida, assim, profeticamente, dá uma olhadinha para trás, assim, ó. Olha para trás. Ele fala assim, eu estou me lembrando do que Ele já fez por mim. Aí Jesus bota nosso olho para outro canto agora. Jesus fala assim, até que eu venha. Jesus está botando nosso olho para onde? Para onde, irmão? Para frente. Olha para frente aí. Fala, Jesus tem um futuro para mim. Deixa eu falar para quem está aqui do lado, você está quietinho, está ruim de ver aí, né? Mas Jesus está mandando uma carta para você hoje também. Fala, Jesus tem um futuro para mim. Olha para frente, é o que Ele está dizendo. Aí Ele vai dar outra instrução. Se olhar para o lado agora, que Ele fala, espere o teu irmão, para que todos comam juntos. Olha para o lado aí, olha para dois irmãos bonitos aí do teu lado. Só se for bonito, olha para dois bonitos. Senão você fecha o olho. Olha para dois bonitos aí. Olhou? Isso aqui Jesus está dizendo, olha que você não está sozinho. Olha que a gente vive em comunidade. Olha que a gente precisa um do outro. Será que você pode dizer, ou se você é orgulhoso para isso, pode ficar tranquilo no teu lugar quieto, eu não quero te constranger. Mas será que você pode dizer com verdade para quem está do teu lado assim, como que eu preciso de você? Pode dizer para quem está do outro lado também, como que eu preciso de você? Como que eu preciso de você? Como que eu preciso de você? Meu Deus do céu, como que eu preciso de você todo dia da minha vida? Como que eu preciso de você? Aí Jesus bota o nosso olhar para outro lugar agora, para outro canto, para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que não era isso que Jesus estava dizendo para Éfeso? Lembra de onde você caiu. Olha para dentro de você aí. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Olha para a comunhão que você já teve. Olha para a dimensão que você já teve. Porque para voltar para o primeiro amor, a primeira coisa que a gente precisa é lembrar de quem a gente já foi um dia, irmão. Senão nós não vamos voltar. Para voltar para o primeiro amor, a primeira coisa que a gente precisa, coloca lá o verso 5 de novo, é lembrar da onde a gente caiu. E depois ele fala assim, ó, lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Hoje tem gente que vai sair daqui arrependido. E sair arrependido não é sair cabisbaixo, não é sair como um coitado, porque isso sente quem tem remorso, irmão. Remorso é muito parecido com arrependimento. Nos dois casos a pessoa fica triste pelo que fez, sim ou não? Mas arrependimento é diferente. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é dizer assim, não faço mais. Arrependimento é você dizer assim, peraí, eu sei que eu fiz, eu sei que eu pisei na bola, só que o meu resultado a partir de hoje vai ser diferente. Arrependimento é olhar para o Davi, por exemplo, que aliás tem muita gente que fala dele para afofar a tua carne. Porque tem muita gente que fala, Davi também traiu. E por isso você acha que pode viver uma vida de adultério. Só que Davi traiu uma vez.
E quando ele traiu uma vez, não foi remorso que ele sentiu, não. Porque quando ele traiu uma vez, ele escreveu o Salmo 51. E quando ele escreve o Salmo 51, é a coisa mais linda do mundo, porque no verso 10 do Salmo 51, depois que ele trai, depois que ele sai com a Betseba, ele fala: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Aí ele continua dizendo: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Sabe como você sabe que Davi se arrependeu? Porque ele era um rei, e ele está dizendo para Deus: pode tirar até meu trono, pode tirar tudo que eu tenho, só não tira de mim o teu Espírito. Sabe como a gente sabe que essa aqui não é uma oração de remorso, é uma oração de arrependimento? É porque você pode ler a Bíblia inteira. Davi continuou errando, mas os erros de Davi eram diferentes. Nesse ele nunca mais caiu. E eu vim profetizar, tem gente aqui que vai se arrepender, e eu não estou dizendo que você não vai mais pecar, mas até o teu pecado vai ser diferente, porque de onde você se arrepender, para esse lugar você não volta nunca mais, em nome de Jesus, irmão. Então Deus está dizendo para Éfeso: não fica com remorso não, aprende a se arrepender. Sabe quem tem remorso? Judas. Judas fica triste quando beija Jesus e trai Jesus. E não venha me dizer que ele não fica não, porque ele fica tão triste que ele até se mata. Só para você ter uma ideia do nível de remorso dele. Só que Pedro também nega. Pedro não fez nada mais bonito que Judas, viu? Pedro fez igual, negou do mesmo jeito. Só que Pedro se arrepende. E a história de quem se arrepende é diferente. A tradição diz que no final da vida de Pedro estava diante do imperador, toda a força do império estava lá, e todos diziam para Pedro: nega Jesus ou nós vamos matar você. A resposta de Pedro: mata, mas eu não nego mais. Mata, mas eu não nego mais. A tradição diz que ele foi morto. Pedro, que teve morte de cruz. A tradição diz, relatos comprovados pela história mostram que Pedro foi morto crucificado porque não negou Jesus. Só tem uma diferença: ele não morreu igual Jesus. Ele foi crucificado de ponta cabeça. Porque eu imagino que quando foram crucificar ele deve ter dito: só faz um favor para mim, inverte a cruz, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Só faz um favor para mim, inverte a cruz, põe ela de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Jesus. Eu não nego mais. Se arrepende, irmão. Porque se você se arrepender de verdade, olha bem aqui para mim, não tem nada que Jesus não possa te perdoar. Se você se arrepender de verdade, Jesus te perdoa hoje. E aí o verso 5 vai dizer que ele dá a terceira e última instrução. Ele fala: lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Posso falar uma coisa para você? Volte às práticas das primeiras obras.
as tuas obras têm uma conexão com o teu nível de amor, irmão. E não adianta você querer fugir disso. A gente precisa assimilar aqui o seguinte, que o termômetro do amor que eu tenho por Jesus são as obras que eu faço para Ele. Não venha me dizer que ama e que não tem obra. Tiago 2,17 vai falar isso. Você sabe qual é o termômetro de quem ama Jesus? As obras que Ele faz. E você sabe qual é o termômetro de quem não ama Jesus? As obras que Ele faz. O termômetro é o mesmo. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Por isso o próximo versículo vai dizer: e alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obra, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. É Jesus dizendo assim, ó, volta à prática do primeiro amor. Volta à prática do primeiro amor. Ah, tá bom, bispo. Quando eu sentir, eu volto. Eu não estou falando de sentir. Porque a lei natural da vida é essa, né? Eu sinto e faço. Semana em Rio Preto, frio. Quem passou frio essa semana em Rio Preto? Não foi? Então eu sinto frio, coloco uma blusa. Eu sinto fome e como. Eu sinto sono e durmo. Essa é a ordem da vida. Sinto e faço, sinto e faço. Jesus está te convidando a inverter essa ordem. Jesus está te convidando a dizer, não, você não vai esperar sentir. Ô Éfeso, eu estou escrevendo uma carta para você e eu estou dizendo agora, volte às práticas das primeiras obras. Ô Éfeso, eu estou dizendo para você agora, volte a praticar o que você praticava, ô Éfeso. Volta a fazer aquilo que você amava fazer. Volta a fazer aquilo que você amava fazer. Volta, Éfeso, volta, Éfeso. Volta a fazer aquilo que você amava fazer, Éfeso, volta. Você não pode continuar sendo igreja, agindo como igreja, mas sem ter amor queimando dentro de você. Sem ter amor queimando dentro de você. Diga, Deus me livre disso. Diga, Deus me livre disso. Diga, Deus me livre disso. Deus me livre disso. O dia que Jesus voltar, eu quero estar tão apaixonado por Ele. Eu quero estar amando tanto Jesus. O dia que Jesus voltar, irmão, eu não quero ser reconhecido por ser um pastor de uma grande igreja. Eu quero ser reconhecido por ser um pastor apaixonado por Jesus. Eu quero ser conhecido por ter Jesus como o amor da minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu quero olhar para Ele. Eu quero olhar para Ele. E eu quero dizer, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E aí, sabe como ele vai terminar a carta? No verso 7, ele termina a carta assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ó, Jesus dizendo para a igreja de Éfeso: você me ama, você vai voltar ao primeiro amor. Então nós ainda vamos estar juntos no paraíso. Você ainda vai comer da árvore da vida. Eu vim hoje aqui para declarar sobre a tua vida: se prepara, porque Jesus vai voltar para nos buscar, meu irmão. E quando Jesus voltar para nos buscar, Ele vai encontrar um povo apaixonado. Ele vai encontrar um povo que ama a presença dEle. Ele vai encontrar um povo que ama
a verdade dele, que ama a Jesus de verdade, e um povo que está esperando o dia que estará no paraíso com ele. Feche os teus olhos aí no teu lugar.